Olá, eu sou o Celso Wilmer ainda. Essa é a terceira palestra e eu tenho que confessar que na verdade ela é uma reposição. A terceira palestra deu um problema na gravação, então eu estou refazendo. Nós já estamos agora em junho, então já se passaram 9 meses desde que eu comecei a fazer essas palestras. E, enfim, eu vou tentar encaixar aonde estava a outra, que foi esse assunto daqui, né? A terceira palestra vai falar sobre o mundo da vida versus sistema, que é a teoria de Jünger-Habermas. E, enfim, aí eu vou brincar com Mary Poppins, Darth Vader, Star Wars, essa coisa assim, mas essa parte é um pouco mais pra frente, ok? O que nós estamos conversando aqui, né, pessoal? Só principalmente para eu retomar. Nós estamos conversando sobre a democracia, sob um ponto de vista, eu botei aqui a democracia por Celso Braga Wilmer, sobre um ponto de vista que eu acho que pode ser diferente para muita gente, que é, talvez a maioria esteja acostumada a pensar em democracia como forma de governo, né? Claro, a gente diz que vive numa democracia, mas não é nesse sentido que eu estou falando. Inclusive porque eu acredito que a gente não vive numa democracia, coisa nenhuma. Na verdade, pessoal, em relação à concepção que eu formei por causa desses autores, eu não vejo nenhuma democracia imundo em lugar nenhum. Mesmo nos mais civilizados, eu ainda acho que a coisa pode ficar mais democrática. Mas isso é uma outra conversa. O importante é dizer que eu acho que tem uma teoria nova, tem um pensamento novo, e eu trouxe principalmente 3 autores, eu estou trazendo principalmente 3 autores que eu acho que tocam na questão democrática de modos assim que talvez seja surpreendente para a maioria de vocês. Um deles é Jean Piaget, que eu falei na segunda palestra já, na palestra passada, a respeito da democracia como uma forma de relacionamento entre pessoas. Então eu estou no nível do indivíduo, eu não estou falando de forma de governo, eu estou falando da população se relacionando, né? Das pessoas se relacionando. O outro ponto de vista é o ponto de vista do John Rawls, que é um teórico, um jurista americano, que falou sobre a democracia e ele pontua um dos conceitos mais importantes para mim, que se chama dos bens primários. Então ele fala o que são os bens primários de uma verdadeira democracia. É nesse sentido que eu digo que eu não vejo no mundo exatamente isso que ele propõe, que eu acho magistral. E o terceiro autor é Jünger-Habermas, Jürgen. Toda vez eu me confundo com o nome dele, acho que é Jürgen, tá certo, com R e depois N. Enfim, o Habermas tem uma teoria muito interessante, mas na verdade muito complexa, eu acho, e eu acho que vale a pena, de repente, a gente considerar também Bárbara Freytag, uma brasileira teórica, uma socióloga, psicóloga, filósofa, uma mente brilhante, que é uma pessoa que trabalha sobre a teoria do Habermas em um livro, por exemplo, um deles chamado Itinerários de Antígona. Antígona é aquela personagem de um drama grego, né? Antígona. Então isso aí vocês podem procurar. É um belo livro, acho que o livro da Bárbara Freytag ajuda muito a gente a entender uma teoria muito complexa, como eu falei, que é a do Habermas. Como eu já disse para vocês, desde o início eu não sou especialista em nenhum desses teóricos, mas todos eles compuseram o meu plano do doutorado, que foi no Departamento de Educação da PUC-Rio, e eu construí essa visão que eu quero, né, dividir com vocês. Essa que é a ideia. Então, porém é o seguinte, antes de chegar aqui, eu quero explicar um pouco mais do mapa geral dessas palestras também. Até porque eu comentei, eu estou retomando também, né? Mas eu quero deixar claro alguns pontos que talvez tenham ficado um pouco assim afastados, né? Separados. Eu contei um fato capital que aconteceu na minha vida, né? Que eu cheguei a ter fatos cirúrgicos que eu tive que tratar, e aquilo dali de repente me deu uma revelação de que eu sou finito, como todo mundo é finito, e eu podia ter ido naquela, e graças a Deus agora eu não tenho nada, mas quem sabe quando é que a gente vai para uma outra, né? Então, isso para mim foi uma coisa muito importante, foi muito sério, né? E é claro, eu já estou aqui com meus 72, então eu já estou começando a olhar e dizer o que eu posso deixar, né? O que eu posso fazer de legal que compense o fato de eu ter ficado tantos anos numa universidade, vendo tanta coisa, estudando tanta coisa, fazendo um doutorado, bababá. Meu doutorado está na gaveta, né? Ele não está como
todos os doutorados praticamente estão na gaveta, o público não recebe aquilo de volta. É uma pena, mas não recebe. Então, eu não concordo com essa ideia. Eu acho que, de qualquer maneira, tudo que eu fiz na universidade, eu vou tentar passar adiante, dar para as outras pessoas ou, né, socializar esse conhecimento. Esse, mais ou menos, é o meu ponto de partida nessa história. Então, em nível pessoal, eu me sinto convidado a falar para as pessoas que eu nunca vi, nem sei quem serão e, enfim, é uma posição completamente nova para mim, mas essas coisas para mim me justificam, né? Eu acho que é motivo suficiente para eu tentar trocar essas ideias com vocês e dar outras formas da gente, do Brasil, se pensar. Outro dia eu ouvi uma frase de uns amigos: o Brasil está doente do Brasil. Cada um lê isso de uma certa maneira, mas eu concordo, a gente adoeceu, a gente piorou, né? E eu, com essa coisa da idade e essa revelação da finitude da vida e tudo, eu confesso que eu tenho uma decepção extremamente grande com o nosso povo. Eu faço parte, eu sei disso, eu não estou criticando, eu não sou melhor do que ninguém. Apesar de eu estudar teoria de juízo moral, eu não sou um moralista, uma pessoa que né, veio para criticar e dizer quem é melhor, quem é pior. Não é isso. Mas eu acho que nós não sabemos viver muito bem juntos. Isso é um problema gravíssimo, né? Nós passamos de um estado em que 20, 30, 40 anos atrás aí nós éramos o tal do país do futuro, todo mundo olhava como uma gracinha, o Brasil, os europeus olhavam, todo mundo gosta do Brasil, todo mundo gostava do Brasil e todo mundo admirava, parecia que a gente sabia viver bem. Parecia que a gente sabia viver bem, pessoal. E agora? Não parece nada disso, parece o contrário, parece uma coisa horrorosa que acontece, né? Eu não vou tentar entrar em explicações, eu não quero falar de direita nem de esquerda, isso, eu estou fora dessa história, já falei para vocês. Para mim, democracia é uma outra coisa, de uma outra ordem que não tem a ver com luta de classe, não tem a ver com luta. Democracia não tem a ver com luta, ela tem a ver com acordos, ela tem a ver com direitos, é isso que ela quer proporcionar, né? Mas esse foi um ponto que eu acho que é importante deixar claro para as pessoas. E eu acho hoje vergonhoso. O país está passando vergonha pelo mundo. A gente está vendo isso com toda clareza. A Amazônia é um dado, parece de uma ignorância astronômica o comportamento do nosso povo, né, porque nós elegemos, em relação a essa questão. O mundo olha abismado a gente destruir a maior riqueza que a gente tem, espiritual, física, material, de toda ordem, ecológica, ambiental, econômica, de todo jeito, né? Nós queimando a nossa própria herança, é uma coisa assim horrível, o mundo está olhando estupefato. A maneira como o povo brasileiro tratou a pandemia e está tratando é vergonhosa também, é vergonhosa, nós estamos pagando mico. A Europa e o mundo, as pessoas desenvolvidas olham para cá e dizem: que eles estão brincando de beber chopp na rua, no gargalo? É isso, pessoal, é isso. É dramático. O Papa jogou essa bomba essa semana agora, essa coisa passada de que o brasileiro bebe, o brasileiro não é sério. A imagem que o mundo tem é que a gente não é sério. Então nós passamos de uma condição de país que era a fantasia das pessoas, de um mundo talvez do futuro simpático, amistoso, e a gente não tem nada disso, a gente tem vergonha após vergonha para mostrar para o mundo em relação à saúde, educação, saúde, não são os profissionais que eu estou falando, hein, pessoal? Todo mundo sabe disso. Eu sempre defendi aqui, eu estou em homenagem, o meu luta é em homenagem aos médicos, eu já falei disso aqui, né? Enfim, mas nós somos um pavor hoje em dia, um pavor. E eu me recuso a morrer daqui a alguns anos, eu não sei quantos, e com essa bomba na minha mão. Eu não me conformo, eu não me conformo. Eu, por mim, eu queria uma outra relação nessa nossa sociedade. Política, pessoal, eu não estou pensando nisso, outra vez eu insisto, eu não estou pensando em Congresso Nacional, Presidência da República, não me interessa. O que me interessa é a construção de uma sociedade pela população. Você diz, o Brasil pode ser democrático? Para mim pode. Agora começa por aqui, por baixo. Vai começar pela população. Se a população não sabe o que é ser democrático, não adianta ninguém lá em cima. E você pode imaginar o Congresso um dia querendo virar e dizer: olha, pessoal, vamos votar para dizer que a gente quer ser democracia. É piada, né? É piada. Primeiro, até porque eles acham que já estão numa democracia, que eles têm uma democracia maravilhosa, né? Eles não estão aqui embaixo para ver o pau comendo. Então, eu não tenho esperança de que nada em governo nenhum isso possa acontecer, infelizmente, mas eu não acho que esse nível de
consciência chegue no patamar político. Isso, para mim, está fora de questão. E eu vou ler um trecho depois do Habermas aqui, que ele confirma isso para mim, né? O mundo político está vendido ao dinheiro, como o mundo econômico está vendido também. Essas coisas são assim, né? É uma outra questão que a gente está falando aqui. Então, eu quero chegar hoje aqui com esses dois sentimentos. Essa revolta grande que eu estou falando para vocês. Eu acho que a gente deveria aprender a nós, como população, respeitar o vizinho, respeitar quem está na rua, saber até onde vai o meu direito, onde começa o do outro. Essas coisas são básicas e a gente não pratica isso. Então, são zilhões de exemplos, eu já comentei alguns aqui. Gente que joga coisa na rua, gente que não respeita o outro, gente que avança o sinal, gente que fura a fila, gente que toma vacina antes, enfim, Você não pode dizer que nada disso que eu estou dando exemplo tem a ver com o governo. Jogar lixo na rua não tem nada a ver com o governo. Não é porque é ruim ou bom. É eu que não respeito o outro quando eu jogo uma coisa na rua. Ponto. Acabou o assunto, né? Então eu estou com essa amargura, eu estou com esse sentimento pesado, claro. E por isso, então, quero também falar de uma outra questão, de um outro ponto interessante. Quando eu encontro alguém que pensa parecido, isso para mim é uma revelação. Então esses autores, de repente, me empoderaram com uma atitude de otimismo, de virar e dizer, as pessoas precisam saber de determinadas coisas, né? O que é mundo da vida, o que é sistema, por exemplo. Muita gente acha que sabe o que é o sistema, não tem ideia, né? Eu quero colocar o que é o sistema como um termo acadêmico, como um estudo de um teórico muito sério. Enfim, mas eu também tive uma gratificação de encontrar aquilo que eu chamei das minhas 5 musas, né? Que eu até no final tenho um sarau, que agora talvez seja o início, talvez alguns de vocês até já tenham visto o sarau, mas ele, em princípio, estava proposto para a última palestra, e é homenagear algumas pessoas, no caso, algumas 5 mulheres, 5 musas que eu chamo, fadas, né, que me inspiraram a vir me colocar aqui. Eu vejo essas pessoas se colocando publicamente ou tendo atitudes louváveis publicamente, e isso é inspirador quando eu estou num sentimento tão negativo em relação ao que é viver nesse país nosso, né? Então, eu agradeço extremamente, satisfeito em tocar minhas pobres canções ali, e homenageio a Anushka Shankar, aquela musicista indiana que trabalha muito em cima dos refugiados. Ela fez uma obra, um disco inteiro chamado Land of Gold, Terra do Ouro, e enfim, eu fiquei muito tocado quando eu vi depoimento de Anushka Shankar, a filha do Ravi Shankar, né? E eu entendi que essa pessoa é isso, ela está falando a minha língua, né? Então, uma homenagem a ela, uma canção para essa pessoa. Outra pessoa, claro, Greta Thunberg. Para mim, eu tenho uma admiração profunda por essa menina, por essa moça, né? Acho heróica, uma heroína, né? Achei horrível ela não ter ganho o prêmio Nobel. Para mim ela merecia muito. Não acho que o prêmio Nobel deva ser comparar uma instituição como a Organização Mundial de Saúde com uma pessoa física como Greta Thunberg. Para mim isso é completamente estranho. Eu acho que o prêmio Nobel deveria ter 2 categorias, instituições e pessoas físicas. O que ela fez para mim, o que ela faz para mim é um trabalho heróico, né? Eu estava comentando até, às vezes eu me extravaso aqui, vou um pouco além, você acha isso talvez, mas eu até comentei com meu filho e falei, cara, eu acho que ela foi, na verdade, a Greta sofreu um certo preconceito, num certo sentido, para mim. Eu acho que eles aplaudiram muito bem, tá bem, uma menina que vem aqui com uma síndrome, ela tem essa inteligência toda, ela é brilhante, porém, é só uma menina, ela ainda vai crescer. Eu acho que no fundo, no íntimo, teve isso. Aí meu filho falou, ué, você acha que é preconceito com jovem? E a Malala? Eu falei, a Malala recebeu um tiro. A Malala recebeu um tiro. Então, ela sensibilizou as pessoas. Então, a Malala, que eu acho uma outra heroína, evidentemente, uma pessoa extraordinária, ela teve, pelo menos, esse reconhecimento, né, do prêmio Nobel. Eu acho que Greta merecia igual. Mas isso, então, uma cançãozinha de Paul McCartney para Greta Thunberg também. Eu acho que a música Jane Rain fala muito sobre o que ela faz, né? Uma terceira pessoa que também é extremamente importante para mim foi Tracy Chapman, a compositora, aquela americana negra, que compõe maravilhosamente bem, e as canções dela, para mim, são especiais, porque ela é absolutamente antirracista, ela é absolutamente antidiscriminatória, e ela não faz a apologia da violência de uns contra outros, coisa nenhuma. Enfim, eu acho Subsidy, a música que eu canto, para mim é um exemplo claro disso, né?
Os desprivilegiados não têm cor, eles estão simplesmente desprivilegiados. Enfim, e aí mais duas pessoas também, uma brasileira política, para não dizer que eu não acredito em política nenhuma, acredito na deputada Tabata Amaral, tenho muito respeito, porque é uma pessoa que privilegia a educação, né? Eu acho que isso é fundamental nesse país. Eu já chamei a atenção aqui que tudo no Brasil, para mim, começa na creche. E a minha segunda palestra foi exatamente sobre isso. Eu enfatizei muito que eu tenho essa esperança. O Brasil só melhora com a creche e com um progressista com capital fazendo uma creche como eu homenageei o pai da minha aluna na palestra passada, né? Então, eu acho que para mim é por aí. Eu não espero que nenhuma prefeitura, nenhum governo federal, nem municipal faça absolutamente nada, porque eu já cansei de esperar, né? Então, eu espero o quê? Que progressistas, pessoas que têm uma visão moderna da sociedade, entendam isso que eu estou falando e entendam que sem o dinheiro deles nada vai ser feito nesse país, nada vai ser feito, né? No meu entender, os bancos, por exemplo, perderam uma oportunidade, ou estão perdendo uma oportunidade extraordinária de mudarem o goodwill deles, que no meu entender, comigo pelo menos, não tem nada de goodwill. Eu não gosto nada dos bancos. Eu tenho muita crítica sobre o tratamento que os bancos dão às pessoas, né? Senha, por exemplo, isso é uma coisa assim que eles inventaram, que é um caô extraordinário. Antigamente era muito claro, eu tenho cabelo branco, eu entro num banco, eu tenho uma fila de senioridade. Agora não. Eu tenho uma senha que alguém inventou, que tem umas letras na frente que eu não sei nada. Eu só sei que um vem antes de dois. Mas se SPX vem antes de PGR ou de KLM, who knows? Quem sabe disso? Então é um caô, né? Isso é uma atitude sistêmica. É um exemplo claro de uma atitude sistêmica. Um banco tomando uma atitude sistêmica em relação à população. A eficiência dele, que não tem nada a ver com um entendimento sobre o bem-estar das pessoas. Absolutamente, tem nada a ver. Eu já cansei de brigar em banco porque eu entro, os jovens passam na minha frente, mas a minha senha não chegou ainda. Basta o cara não querer cantar ela. Eu não tenho ninguém para comprovar que eu estou na... né? Enfim. Isso é uma história... Para mim, o banco perdeu uma oportunidade extraordinária agora nesse país de mudar tudo, inclusive o goodwill do público, realmente ver para que eles servem, além de tirar dinheiro da gente, né? Eu gastei hoje numa remessa de R$ 1.700, R$10 eu dou para o banco para ele transferir R$ 1.700 de uma conta para outra. Por quê? Não. Porque eles gostam, né? Então, qual era a chance que eu estou dizendo que os bancos podiam fazer? Podiam ter dado computador, laptop para a população inteira brasileira infantil, inteira, para poder ter aula, todo mundo equivalente, pelo menos, em casa, mas todo mundo com laptop. Quanto custa isso? Uma titica, pessoal, isso custa uma titica para eles, né? Uma titica para eles. Desculpa a grosseria toda, mas é irritante. Como a gente vê que quem tem poder nesse país não quer fazer absolutamente nada para ele melhorar. Nada, né? Deixa para lá. Enfim, então, eu vou continuar com a minha alegria. Então, eu homenageei também a deputada federal Tabata Amaral, com muito respeito, acho uma pessoa especial aqui nessa minha conformação sobre o que é uma democracia. E, finalmente, eu tive um exemplo assim na minha vida que foi muito interessante, de uma aluna, né? Que eu dava aula de geometria, e assim, é uma pessoa comum, uma aluna, né? Não é uma pessoa pública, não é nada disso. E contando a história, eu vi ela trabalhando no chão, eu comentei com ela até, que engraçado, ela está trabalhando no chão, uma pessoa de uma classe elevada, enfim, pela roupa a gente viu, não é? Mas simples, uma pessoa natural que estava ali em sala de aula numa universidade, sentada no chão, cortando papel. E aí eu comentei, brinquei com ela sobre isso, e ela comentou que tinha feito uma viagem à África, trabalhando com uma comunidade um tempo ali, coisa e tal. Ela é uma artista, faz uns trabalhos também com joalheria e coisa e tal. Eu vi aquilo como uma conformação assim muito, muito interessante de jovens que se dedicam de repente a ir para um lugar, pessoas que estão numa vida de conforto e vão para um determinado lugar para conhecer uma realidade, né, mais dramática como a africana, por exemplo. E então eu coloquei Beatriz Frering, essa minha aluna, como uma espécie de um modelo dessas jovens, esse pessoal que nem Projeto Rondon, né, que gosta de ir para os lugares para trabalhar com as comunidades. São o que eu chamo de voluntários, são as pessoas que são aquarianas. Então, essa menina Beatriz ficou para mim como um exemplo de uma jovem aquariana e, enfim, eu quero homenageá-la também como esse grupo de pessoas, tá? Então, enfim, isso foi o que me deu um pouco de alento nessa questão toda, foi dedicar essas músicas a essas
essas mulheres, fazer essas declarações de amor, para aliviar um pouco isso, porque é muito difícil. Eu gostaria muito que essas pessoas recebessem de mim esse retorno e soubessem que a música delas, e a opinião delas e o gesto delas foi importante para mim. Eu acho que esse mundo aquariano, pessoal, precisa se auto-reforçar. É muito importante isso, porque o pensamento aquariano, essa filosofia que eu estou tentando conversar com vocês, ele veio para tentar fazer um capitalismo mais consciente, um capitalismo um pouco mais pensado nas pessoas, um pouco menos voraz, né? Voraz. Então, é importante que as pessoas se conectem e que umas reforcem as outras para que a gente tenha energia, né, para continuar. Vou entrar então num papo um pouco mais sério aqui agora. Vamos falar do Habermas, né, para a gente poder então conversar também sobre esses livros aqui, tá? Pois bem, vou fazer então a parte mais, digamos assim, mais embasada, porque eu comentei com vocês, eu tenho esperança de que alguns colegas professores, acadêmicos e coisa e tal, queiram também acompanhar o que eu estou dizendo, então eu tento dar pelo menos as referências bibliográficas para quem quiser correr atrás. Como é claro, eu não estou esperando que ninguém saia para ler o livro do Habermas por aí afora, eu dou um resumo pequeno e as referências estão por aqui, mas eu recomendo realmente que quem estiver interessado nesse assunto leia Bárbara Freytag. É uma brasileira e o livro dela é muito mais acessível a gente do que o livro do próprio Habermas. Então eu vou ler aqui um resuminho, tá bom? A questão moral ocupa lugar central entre os problemas com que se defrontam as sociedades atualmente. Falemos da sociedade brasileira a qual pertencemos. Sem nos determos em tentativas de se caracterizar o que seria uma crise moral, não há dúvida de que há algo de grave em toda essa problemática da violência. Não há dúvida de que algo de grave em toda essa problemática da violência pode ser visto como de ordem moral, né? A violência é o autoritarismo exacerbado ao extremo. Por exemplo, quando alguém sequestra alguém, reduz essa pessoa a um puro valor material, torna a mercadoria instrumento de uma troca comercial de dinheiro, né? Mas a violência e a banalização da instrumentalização do outro não se limitam a esses casos como o do sequestro. É também o uso de uma pessoa por outra em todos os tipos de relações sociais, que tem se generalizado, segundo o sociólogo Jürgen Habermas. O ser humano é ainda usado pelo outro em certas relações do cliente com a empresa. A gente sabe disso pelo telemarketing, né, pessoal? Vamos combinar. Por exemplo, na relação cliente-banco, na forma de algumas cobranças extras, avanços de sinal como cartões de crédito que chegam sem terem sido solicitados pelo cliente, bem como o uso que certo tipo de propaganda de produto faz dos sentimentos da criança, por exemplo, transformando a conhecida figura natalina do bom velhinho em homo mercadológicos, né? Vendedor especialista em pescar as crianças para exibir os produtos mais caros da loja. Então, isso tudo, né, é instrumentalização do outro. A utilização do ser humano por outro, de modo crescente, inclusive nas relações familiares, como ressalta a filósofa, socióloga e psicóloga brasileira Bárbara Freytag, estudiosa de Habermas, em Itinerários de Antígona, a questão da moralidade. Por exemplo, no trabalho infantil, que instrumentaliza a criança como mercadoria de troca, e de modo radical na atitude do pai que prostitui a filha. Então eu vou ler um trecho agora de Bárbara Freytag. Exemplificarei esta patologia recorrendo à instituição da família. A colonização dessa instituição, que segundo Habermas pertenceria ao mundo vivido, ou mundo da vida, né, pelo mundo sistêmico, significa a substituição da ação comunicativa pela ação instrumental. A perversão ou patologia instaura-se quando, em lugar de entendimento da argumentação, do respeito próprio, os membros passam a agir instrumental ou estrategicamente, usando uns aos outros para fins técnicos, econômicos ou políticos. Há denúncias de casos no terceiro mundo, no primeiro também, pessoal, não leva mal, em que pais vendem seus filhos e filhas com a finalidade do lucro, ou admitem e favorecem a prostituição de suas filhas e a exploração de seus filhos com fins financeiros. Então, está ficando grave, né? Deixa então falar o que é o mundo da vida e o que é o sistema com a definição,
né, mais específicas aqui desses dois autores. Em sua obra The Theory of Communication Action, Habermas assim define a Lebenswelt, que é o nome em alemão para mundo da vida. Mundo da vida é o termo que o professor Leandro Konder me recomendou. Mundo vivido é como a professora Bárbara Freitag defende, tá bom? Mas é o mesmo conceito. Lebenswelt em alemão. O mundo da vida é, por assim dizer, o sítio transcendental, quer dizer, o lugar imaginativo, real, ou físico e coisa e tal, né? Onde falante e ouvinte se encontram, onde eles podem reciprocamente defender que suas falas estão adaptadas, seja ao mundo objetivo, seja ao mundo social, seja ao mundo subjetivo, né? E onde eles podem criticar e confirmar tais pretensões de validade, estabelecer suas discordâncias e chegar a acordos. Isso é o mundo da vida, ok? Em outra parte, Habermas sintetiza com clareza o processo histórico-social que culmina com a separação entre mundo da vida e sistema. Na visão do autor, 3 momentos são marcantes nesse processo. No primeiro momento, gestos são transformados em símbolos a partir da substituição de significados particulares a cada indivíduo por significados compartilhados pelos dois parceiros da interação. No segundo, a relação meramente causal, de tipo estímulo-resposta-estímulo, é substituída por uma relação interpessoal, onde já existe uma intenção comunicativa. Por último, a estrutura dessa interação sofre uma transformação gradual que permite a cada participante aprender e distinguir entre ações que visam o entendimento entre parceiros e ações orientadas para o sucesso e de modo radical para o sucesso de apenas uma das partes, né? Então, o que o Habermas fala hoje aqui? Habermas chama o espaço societário em que ainda sobrevive a ação comunicativa de Lebenswelt, mundo da vida. As sociedades modernas, sejam elas de origem capitalista ou socialista, compõem-se simultaneamente desses dois mundos, o sistêmico, em que domina a ação instrumental, e o mundo vivido, Lebenswelt, em que domina a ação comunicativa. Os dois mundos interpenetram-se e dependem, em princípio, um do outro. Mas Habermas justamente destaca como uma das patologias da modernidade, atenção pessoal, a colonização do mundo vivido pelo mundo sistêmico. O mundo sistêmico está avançando sobre o mundo da vida, pegando parte para si, né? Com isso, Habermas quer dizer que a ação instrumental vai invadindo os espaços do mundo vivido, desalojando e expulsando a ação comunicativa do seu habitat natural, desde a família, etc. e tal, até as instituições, né? Aí ele pergunta, por que isso estaria acontecendo? Por que teria acontecido no mundo essa criação natural do sistema, né? Porque o mundo da vida, pessoal, é o mundo que veio da família. É o nosso mundo cotidiano. Quando eu encontro você na rua, quando eu converso com você, quando eu encontro minhas pessoas que trabalham comigo, quando eu encontro a minha família, normalmente, quando eu dou aula, eu estou no mundo da vida. Até o momento em que o sistema, às vezes, começa a entrar e aí é que a coisa desanda. E é isso que você começa a perceber, então, no mundo em volta da gente. O que eu estou reclamando, por exemplo, do banco? De ter uma atitude sistêmica. Por que aquela atitude daquela senha que ninguém compreende é sistêmica? Porque ela não me dá acesso a eu questionar aquilo. Aquilo é imposto a mim, eu fico mais horas, mais tempo subjugado a uma ordem que eu não entendo. Isso não é nada democrático, isso é autoritarismo da pior qualidade. O que eu gostaria? De chegar lá e explicar o meu ponto de vista e ser respeitado porque a minha ideia está correta. Se a fila é para senhoridade, quem é senhor fica na fila da senhoridade, quem não é fica na outra. Acabou o assunto, né? Enfim. Mas, então isso é esse exemplo que a gente está dizendo. Aí você diz, mas é sempre assim? Não é não. Você vai numa cidade pequena, por exemplo, como eu estava em Santa Catarina, você entra na agência do banco, ela é familiar. As pessoas se conhecem, as filas são respeitadas e ninguém está querendo levar vantagem de ninguém, porque é um mundo menor. Então, essa superpopulação, essa coisa grande, é que leva à formação do sistema como um subproduto do nosso relacionamento indesejado, porém que a gente não consegue evitar, às vezes, né? Aí é que está o ponto da coisa. Então, o Habermas está dizendo, o que eu chamo de teorema da ação comunicativa do Habermas, eu sou matemático, tenho mania de achar teorema, mas o que ele está dizendo é que esse é um fato, esse é um fato sociológico, que já deve estar vindo acontecendo há muito tempo. É o sistema invadindo o mundo da vida o tempo inteiro, né? Onde isso, por exemplo, é capital? Na educação.
Na educação. Olha para a educação, vê o que tem ali de mundo da vida, de entendimento. Quase nada. O que tem ali é sistema. Por que a gente ensina aquelas matérias? É porque elas são importantes para o garoto do ensino médio, para a menina do ensino médio, que aquilo dali vai ser vital? Pelo amor de Deus, hein, pessoal? Pelo amor de Deus. Até eu que sou professor de matemática, sei que o teorema de Pitágoras não serve para nada. Pelo menos a gente nunca usa na vida prática. Admiro muitíssimo o teorema de Pitágoras, mas ele não tem nada a ver com a minha vida prática. Não adianta gastar tempo com os alunos aprendendo a extrair raiz quadrada. Agora talvez nem façam mais isso, né? Mas enfim, não é. Ninguém que está pensando que por que a criança está aprendendo aquilo, está olhando para a criança dizendo porque vai ser bom para ela. Não, ninguém, né? A gente não é hipócrita a esse ponto. Existe uma estrutura que vem desde lá de cima, do ministério, que diz exatamente tudo que vai acontecer dali para baixo, no ensino universitário, no ensino do médio, no ensino fundamental, na creche, no Diaba 4. Vem de cima. Por quê? Porque é mais eficiente. É mais eficiente. É bom ou é ruim? É péssimo. É péssimo. Para a pessoa, para o indivíduo, para a criança, é péssimo. Para quem que é bom? Para o MEC, para o sistema, para quem vive disso, para quem é assalariado e ganha com esse formato que está aí e continua. Não estou culpando professores, não acho que o professor tem poder de mudar isso. Não acho, acho difícil isso acontecer. Acho que tem que ter o dono da escola, tem que ter gente com capital, é uma questão diferente, né? E filosófica. Eu vou voltar a isso na próxima palestra, mas tem uma frase que eu achei muito interessante num vídeo que eu vi do Tarja Branca, esse filme muito interessante, e que a moça lá diz que a única revolução que está faltando é a da criança. Brilhante, eu falei brilhante, né? Brilhante. Para mim, uma das coisas que ninguém está vendo, eu acho que você vai ficar chocado quando eu disser, é que para mim a criança é a pior classe, a mais desrespeitada de todas. Talvez idoso ganhe, né? Idoso talvez, mas criança, ninguém respeita ela de jeito nenhum. Por que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, a gente tem constituições, direitos da criança e do adolescente, coisas assim, que são negados na maior cara de pau. Toda criança, quando nasce, não tem direito à educação, pessoal? Tem ou não tem? Tem quer dizer que ela tem direito de ter uma escola ou que ela tem condições materiais dadas pelo governo para ela entrar numa escola? Porque direito de entrar numa escola, é claro, qualquer um tem, basta ter dinheiro, fazer a prova e entrar. Até aí tudo bem, mas isso não é respeitar o direito da criança. Ela é pequenininha, ela não sabe de nada, ela não tem quem defesa, não tem advogados da criança para defendê-la nesse ponto, né? Então é impingido sobre ela um sistema educacional que não tem nada a ver com o que a criança precisa. Um exemplo muito claro disso é porque que a gente até hoje ainda tem escolas especiais para determinada classe de criança, quando tem Down, quando tem síndromes e coisa assim. Isso é um absurdo, isso é um absurdo. Isso não é respeitar o direito da criança. Ela pediu? Ela pediu ou será que ela queria estar numa escola geral, né? Generalista, que tem todo mundo misturado, que todo mundo junto. É isso que ela queria ser uma criança normal como qualquer outra, mas ela nasceu com uma síndrome. E não tem ninguém que respeite ela o suficiente para vir a dizer o que ela precisa é socialização com todas as crianças. Toda criança quer ter as crianças em volta. Isso é muito natural, isso que é. Tem que aprender matemática para isso, tem que aprender geografia, história, não sei o quê, para frequentar uma escola. Tem que ser bom nessas coisas para poder passar de ano. Quem inventou isso? Quem inventou isso, pessoal? É uma lei divina que a gente tem que ser inteligente? Ou que os inteligentes têm que ter uma vida melhor? Por quê? Por quê? Então eu também quero que a beleza seja uma lei. Então quem é mais bonito vai ganhar mais. Ué, quem é mais forte? É tão absurdo quanto. Por que a escola tem que forçar a criança a ser cognitivamente perfeita ou ter um certo QI? Por quê? Me diga, por quê? E se meu filho não tiver esse QI, o que eu faço? Pelo amor de Deus, né? Tá erradaço, né? Tá erradaço. A escola tem que abrir as portas para as crianças e colocá-las a trabalhar, a fazer coisas que elas querem fazer. Eu vou falar na próxima palestra sobre as competências do Howard Gardner. É por aí que a coisa vai. Eu tenho que ver o que a criança é capaz de querer poder fazer e colocá-la para brincar, para se socializar, para encontrar com a outra, para aprender coisas que ela queira aprender e aprender fazendo, oficinas, etc. Isso é um outro caso, tá bom? Então é só para dizer para vocês, é isso. A invasão do sistema é isso. Eram coisas que antes eram de uma ordem familiar, a mestria, por exemplo, eu queria um professor, eu procurava um professor, como quando eu quero ter aula de piano, eu procuro e pago, isso é a relação de mestria. Quando eu não gosto mais do meu professor de piano, eu vou pegar outro, não sei o quê, porque eu gostei mais do outro,
Isso é uma relação natural de mestria. Posso admirar e ele ser meu mestre, se for um professor extraordinário, ele é o meu mestre. A relação é essa. Ela não precisa ser sistêmica. Se o cara quiser me obrigar a fazer escalas assim assado, eu não quero, eu vou para outro, né? Porque ninguém diz que tem que ser pianista para fazer escala, enfim. Isso é respeitar o direito das pessoas, tá certo? Por que a escola não pode fazer isso? Por que ela não pode trabalhar com o desejo do aluno? Por que ela tem que impingir o desejo dela, que é mais prático, de fazer prova? Porque ela pode aplicar múltiplas escolhas e não sei o quê, porque o sistema é mais fácil de avaliar. Esquece, avaliar não é uma boa ideia. Eu posso ser radical com isso, eu não tenho dúvida de que eu nunca vou voltar atrás. Nota é uma bobagem, nota é um crime acadêmico, nota é um crime na mestria, é um tiro no pé. Aonde havia um interesse natural de uma pessoa conhecer outra, porque existe um conhecimento que ambas querem compartilhar, isso é uma lógica bonita da mestria. Agora tem uma questão do dinheiro, tem a questão acadêmica, tem a questão da instituição, que é um quarto ponto. E aí estraga tudo. Por quê? Porque agora não vale mais se eu faço aquilo que o mestre acha que é uma boa atitude em relação àquele aprendizado. Não. Vale o que é fácil de ser verificado por nota, para poder me comparar com outros. Porque a necessidade social é essa. Ou pelo menos porque o padrão que chegou até a gente, desde que a escola foi criada lá para trás, ou desde que a universidade nasceu na Idade Média e coisa e tal, foi de dar nota, dar nota, dar nota, dar nota, dar nota e dar nota. O iluminismo adora isso também. Quem é mais inteligente, quem é mais racional, a gente foi massacrado pelo excesso do iluminismo até hoje, né? Até hoje. A gente é racionalista dessa maneira ruim, que é ser racionalista falso. A gente se acha científico quando a gente diz que certas coisas são impossíveis e não existem, né? É muito engraçado isso, muito engraçado. Todo mundo pode rir de quando uma pessoa, como hoje eu estava ouvindo o cara que estava cortando meu cabelo, falou, eu já vi gnomo, e já riram muito de mim por causa disso. Pessoal, gnomo não existe. Como é que eu provo, pessoal? Cientificamente falando, como é que eu provo que não existe gnomo? Explica para mim. Se você me der um bom motivo científico, eu vou acreditar que não existe gnomo. Senão, eu estou na dúvida. Eu estou aberto, eu nunca vi. O outro diz que viu. Teve uma presença, uma testemunha. Eu não estava lá, eu não sei. Eu posso dizer que não existe, por quê? Porque eu fui educado por esse sistema faltoso, pequeno, restrito, racionalista, bobo, né? De que fecha todas as portas porque acha que isso é mais eficiente. É complicado, né? É complicado. Então, todo o nosso sistema educacional está massacrado de cima para baixo pela questão da nota e da competição entre um e outro. E não interessa saber o que é melhor de aprendizado para as crianças, coisa nenhuma. Então, é uma pena, né? Vocês estão entendendo um pouco para onde vai a história do, né, mundo da vida e sistema. Daqui a pouquinho eu vou brincar com Mary Poppins e Darth Vader, porque tem muito a ver com essa metáfora aqui. Mas eu vou usar um pouco agora uma metáfora que está no livro do Harari, um desses três aqui. Eu sempre confundo um pouco se está no outro. Que é a seguinte questão que ele coloca, que segundo ele é por aí que nós estamos indo. O Harari, esse historiador, né, best-seller, com Sapiens e tudo, ele, no último livro principalmente, ele fala 21 lições para o século XXI, ele fala o caminho que nós estamos indo com a questão da substituição de partes orgânicas por sintéticas, de impressão tridimensional 3D, não sei o que, blá, blá. No final, para resumir a história um pouco, o Harari acha que nós estamos nos encaminhando para uma vida eterna, né, quase. Ele chama isso de amortal. Não morre porque vai trocando peça, não sei o que, babá. Ok, isso é uma faceta da coisa, é um dado histórico que ele está analisando, né? Ele está vendo a coisa ir por esse caminho. Tudo bem. Ele dá um exemplo ali muito interessante do seguinte, o que ele diz naquele ponto é que eu pelo menos interpreto dessa maneira, nós estamos num avanço de civilização, com essa coisa de substituição já de partes e tudo, que é uma bifurcação, porque isso aqui existe. Mundo da vida e sistema existe o tempo inteiro aqui comigo, com você, isso aqui está em nossa volta. Eu estou várias vezes em relação sistêmica, por exemplo, com o banco, eu não estou numa relação pessoal com o gerente, com ninguém, não me dão esse direito, né? E estou em relações pessoais com muita gente, coisa assim, claro. Então isso aqui coexiste. Quando o nosso mundo vai para o futuro, para que lado ele vai? Toda a ficção científica quase que eu vejo como se a coisa fosse para o sistema direto.
Você vê um filme de ficção científica, são aqueles prédios modernos, papapá, papapá, papapá. Eu fico brincando assim, eu queria entrar dentro da janelinha para ver uma família. Como é uma família de um futuro maravilhoso, em um lugar incrível, extraordinário? Seria como, né? Sistêmico completo? Ou teria erro, teria coisas humanas, ou a eficiência vai ganhar para sempre? Ou será que a gente pode também continuar convivendo num lado mais humano, primitivo, bucólico, simples, né? Porque é por aí que a coisa vai. Então ele dá um exemplo muito interessante. Ele diz assim, olha, vamos imaginar uma engenheira de sucesso numa empresa inovadora, ganha muito dinheiro, não sei o quê, e de repente o pai adoece. Ela é americana, mora na Califórnia, não sei o quê. A primeira coisa que ela pensa é, vou contratar uma ajudante para ficar com o papai. E aí ela pensa, inclusive, isso, o Harari dá esse exemplo, eu vou contratar uma estrangeira porque é mais barato. Né? Ou ela vai ela própria cuidar do pai dela. Então, isso é um dilema muito interessante, eu peguei isso como um exemplo assim, dessa questão do mundo da vida e sistema. A engenheira tem capital, tem dinheiro, ela pode perfeitamente contratar uma ajudante que fique o tempo inteiro com o pai dela, babá, babá, ou ela pode se dedicar. Isso significa que ela vai trabalhar menos, ganhar menos, né? E ficar mais tempo com o pai. Qual é a melhor solução? Claro, não existe resposta certa, né, pessoal? Nós estamos no nível do humano, cada um de nós faria uma coisa, tudo bem. Porém, a gente percebe claramente uma atitude sistêmica de eficiência, né? De eficiência. Ela olha para as contas, ela vê a minha hora aula, a minha hora de trabalho vale tanto, a da ajudante vale tanto, eu ganho muito mais do que ela, é muito mais jogo eu pagá-la para fazer isso, eu continuo trabalhando e ganhando dinheiro e tudo se resolve assim. Mas para o pai, a questão não é bem essa, todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe, a questão pega justamente por isso. Então, o pai, a relação do pai com ela é do mundo da vida, é a relação comunicativa, a relação de entendimento. Qual vai prevalecer, né? Não tem resposta, o Harari não dá resposta, e acho que é isso mesmo. Eu só estou tentando explicitar para vocês que, olha, uma atitude é claramente sistêmica, eficiente. A menina pode nunca pensar nisso, eu sistêmica, mas eu estou simplesmente sendo prática. Eu ganho mais do que a ajudante, eu vou continuar trabalhando e pagá-la. O que tem isso de errado? Mas não é só disso que se trata. Para a emoção, para o sentimento do pai que está sendo atingido pela filha, é completamente diferente e é um valor que não tem número. Não tem número. Essa é a dificuldade. Por isso é que eu estou conversando com vocês nessas palestras. Essa é a dificuldade quando a gente tem que tomar um partido nesse mundo. Porque não está escrito com uma etiquetinha que uma coisa é sistêmica e a outra é do mundo da vida. Uma coisa é uma atitude que instrumentaliza outras pessoas e uma outra coisa é uma atitude que tem um entendimento por trás daquilo. Eu quero compreender a outra pessoa para ter uma relação com ela que seja satisfatória para os dois, né? Isso não está aí. Então, esse é um ponto importantíssimo para mim. Para onde que nós vamos com essa bifurcação? Porque se a gente for para um futuro daqui a não sei quantos anos, absolutamente sistêmico, juro, pessoal, eu estou fora, já estaria porque já não vou ter tempo de vida para isso. Mas estou fora, não tem encanto nenhum nisso. O encanto da vida nossa, pessoal, é do mundo da vida, é do nosso, né, a nossa vida simples. E não quando a gente está subjugado por uma ordem que não tem nome, que eu não sei a quem eu recorro. É grave, né? Então, é por aí que eu estou conversando nesse ponto. Qual é o exemplinho de Mary Poppins e Darth Vader? Quem viu Guerra nas Estrelas sabe desse personagem, claro. É aquele cara todo de preto, com a máscara preta, toca aquela música no fundo, aquela coisa, né? É o cara do mal, Darth Vader. Na verdade, a gente vê no filme que tem uma entidade do mal acima dele, na verdade. Ele é um meio joguete também nas mãos de uma coisa maior, que para mim, metaforicamente, é o próprio sistemão que está atrás daquilo dali. O que acontece com Darth Vader? Vocês devem lembrar, quem viu a série, quem não viu, eu tenho que dar o spoiler. Ele no final, acaba que ele é ferido, ele tira a máscara e aí o filho dele percebe que ele é humano. Atrás daquela máscara negra, absolutamente sistêmica, nada mais sistêmico do que Darth Vader, ele não tem sentimento nenhum pelas pessoas, coisa nenhuma, né? Ele estrangula o assistente dele assim, só na visão. O cara enforca só dele olhar. Não é bonzinho Darth Vader. Enfim, então, mas isso aqui é interessante na história. Ele não é uma força maligna
despersonificada dentro daquela estrutura negra dali, daquela roupa toda, abaixo daquela máscara tem um rosto humano muito falho, todo ainda não completo, né? Dá para ver isso, não é um rosto completo, era uma coisa que estava em formação, que seria o quê? O lado Lebenswelt daquela pessoa, o ser humano, pai daquele cara, né? Ele era filho daquele ser humano que estava dentro daquela roupa que tinha sido corrompido pelo sistema todo. É uma metáfora violenta, né, pessoal? Fortíssima. Quantos dos seres da sociedade estão subjugados a essa ordem e quantos são filhos dessas pessoas subjugadas a essa ordem, né? É terrível a coisa. Enfim, então eu acho que isso é uma metáfora interessante para contrapor o Darth Vader, esse lado dele que pode ser humano, com Mary Poppins. Quem viu esse filme extraordinário, uma mitologia muito interessante, né? De repente, em contato com Mary Poppins, entendem que, aquela senhora que está sentada em frente à igreja, com os pombinhos em volta, talvez precise mais dessa moedinha do que o meu banco para fazer um investimento inicial, né? Vocês lembram até que o pai das crianças chama Mr. Banks, nada mais elucidativo do que um camarada ligado ao dinheiro, né, do que Mr. Banks. Então, é muito interessante isso, porque naquele momento aquelas duas criancinhas ali estão vivendo essa questão, né? Eu pego o meu dinheiro e faço ele se tornar eficiente, ou seja, aplico ele para ele render mais, parece uma coisa muito sedutora, mas é absolutamente sistêmica, né? Ou eu pego esse dinheiro e olho para aquela senhora que está ali, pobrezinha, velhinha, com os passarinhos em volta, não pedindo nada de ninguém, e ajudo ela. Em que ordem que eu prefiro estar? Na ordem sistêmica ou na ordem do mundo da vida? Eu não estou dizendo que a questão é fácil, pessoal. Não é. Ela não é. Ela é bem complexa. Mas eu acho que a gente tem que enfrentar essa questão. É mais ou menos disso que se trata quando eu falo que o brasileiro precisa compreender o brasileiro. É compreender em que momentos, por exemplo, que eu estou abaixo de uma ordem sistêmica ou em que momentos que eu consigo restabelecer o mundo da vida. Último exemplo, porque está acabando o meu tempo e eu tenho que dar uma aula daqui a pouquinho. Último exemplo, eu estou há pouco tempo aqui, passo o carro do peixeiro aqui na minha frente, o cara liga para o carro em frente ao meu prédio, liga a fita e a fita fica gritando o mesmo discurso o tempo inteiro, ó o peixeiro, camarão assim que sentava, não sei o que, o madame, olha para cá, madame, compra aqui. Aí volta a fita para o início, o peixeiro. É estarrecedor, por várias coisas, né? Por várias coisas. A pessoa que está trabalhando ali, ouve aquilo dali durante 8 horas por dia, possivelmente, é enlouquecedor isso, pessoal. A fita dura 30 segundos, 15 segundos, ela fica repetindo a vida inteira. Das duas, uma. Se a culpa é dele, então tudo bem, né? Eu vou lá, por exemplo, vou tentar resolver a situação com ele, não sei como. Mas é possível que não seja. Isso aqui me impediu, inclusive, de ir lá discutir muito com o cara. Por quê? Porque eu acho que a culpa talvez não seja dele. Ele é um contratado de um cara que está em algum outro lugar que não tem nada a ver com a coisa e que está pouco se lixando se a fita dele está passando 30 mil vezes ou 40. Ele quer vender camarão. É isso. Ele só quer vender o camarão. Mas esse senhor, que eu não sei quem é, que é o dono da Kombi aí, que não é nenhuma dessas duas pessoas que estavam ali, possivelmente, ele é simplesmente um sistema, um pedação do sistema. E é uma parte difícil até de você se relacionar com ele, porque ele nem está compreendendo o absurdo do que ele está fazendo. Aquele volume alto dali está impedindo os idosos de dormir, as crianças de dormir, eu de dar aula, tudo. Porque o cara acha que ele deve usar o espaço sonoro para ele, né? É isso, mais ou menos, que eu acho que acontece um pouco com o nosso povo. E o silêncio de todo mundo em volta, eu não vejo ninguém reclamando, eu fui o único que foi lá reclamar. E claro que eu tirei meu time de campo e fui embora e falei, não dá, não vou conversar com ninguém aqui, não adianta, né? Falei muito. Espero que vocês estejam conseguindo entender por que eu faço essa coisa toda. Não é uma coisa muito simples. Eu posso parecer ridículo, eu posso parecer piegas, eu posso parecer burro, dizer coisas erradas. Eu sei de tudo isso, eu estou correndo o risco dessas coisas todas. Mas na minha cabecinha não faz sentido eu sair de cena sem eu colocar algumas ideias que eu aprendi na universidade de volta para a sociedade poder refletir sobre. Ok, se você sobreviveu a essas 3 palestras, eu espero você para a 4ª. E se quiser, veja o showzinho onde eu me homenageio lá minhas 5 musas, tá bom?
Até a quarta. Tchau.